Irmãos, vamos nos colocar de pé para orar pela palavra. Pai, agradecemos ao Senhor por este momento, podermos ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, que a Tua palavra entre no nosso coração, nos transforme, nos traga um renovo, nos dê força, sabedoria, nos mostre o caminho que nós temos que andar. Senhor, que Teu Santo Espírito conduza a Tua palavra aos corações dos irmãos. Faça os irmãos entender a Tua palavra. Que o Senhor, através do Seu Espírito, possa me conduzir a ensinar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão quem não crerão? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero pedir que não abra a palavra, porque eu vou ter que falar alguns versículos para que o irmão não perca a atenção, porque hoje eu quero falar algo aos irmãos. Amém. Irmãos, nós temos a consciência que o Senhor nos chamou, irmãos. Ele foi a nossa vida e nos trouxe para Ele. Através do Espírito Santo, nós caímos em si, se arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tudo, irmão, para você chegar aqui e chegar um momento de seu coração arder e você entregar a sua vida ao Senhor, houve alguém que lhe conduziu. Houve uma ação espiritual que te trouxe até esse momento. Deus, a todo momento, estava derramando graça à tua vida. No primeiro passo que você deu da sua casa para vir aqui, para ouvir a palavra de Deus, Deus já estava trabalhando em sua vida. No momento que o seu coração começou a se inclinar à palavra de Deus, Deus já estava trabalhando. No momento que você sentou aí e deu o ouvido para ouvir a palavra de Deus, Deus estava trabalhando na sua vida. A palavra de Deus, irmãos, é o caminho da salvação. O apóstolo Paulo fala que a palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós só seremos salvos pela palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também diz, irmãos, que ninguém pode vir a Cristo se Deus não permitir. Deus, aquele que o enviou à terra, não permitir que essa pessoa se achegue a Cristo, você nunca vai vir. Nunca vai ter essa oportunidade de ter a sua salvação eterna em Cristo Jesus. Mas pelo amor imenso do nosso Deus, Ele nos fez vir à sua presença. E assim, uma vez vindo à presença de Deus, entregamos a nossa vida a Ele. E agora somos salvos. Porque a salvação não depende de você, não depende de mim, não depende da igreja. A salvação é dom de Deus. Você é salvo porque Deus quis te dar a salvação. E aqui em Romanos 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar, irmãos, quer dizer todo aquele que der ouvido, todo aquele que vê, todo aquele que se deixar ser levado pelo Espírito Santo será salvo. E o Espírito irá te conduzir a você crer em Cristo Jesus para a salvação eterna. Por que eu quero dizer isso?
Porque, irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos aqui diz, irmãos, por que eu devo crer em Cristo? Romanos 3, capítulo 23, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Irmãos, todos nós estávamos num poço sem fundo, um poço que não sabíamos para onde iríamos. Todos nós estávamos lá, porque nós pecamos, nós devíamos algo a Deus. No momento que nós nascemos na carne, já vimos com a marca do pecado, porque o nosso pai pecou, a nossa mãe pecou diante do Deus Santo, e nós que somos descendentes na carne de Adão e Eva, já vemos carimbado, pecador, pecadora. E só um homem pode te libertar. Só um homem pode pagar este preço que você nunca vai conseguir pagar. Nunca. Nada que você faça vai pagar o pecado que te tira da presença de Deus. Eu sou uma pessoa boa. Eu dou cesta básica. Eu oro pelos meus irmãos. Eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não presta. A palavra diz que isso é trapo de imundícia diante de Deus, porque os seus méritos não te levam à salvação, e só por Cristo Jesus podemos se achegar a Deus, porque estávamos destituídos da glória de Deus, não podíamos chegar diante deste Deus santo, porque éramos imundos, mas por Cristo Jesus Ele nos lavou. E a palavra de Deus diz que aquele que está no pecado, aquele que se agrada do pecado, a palavra de Deus diz em Romanos 6, 23, o que acontece se você morrer nos seus pecados? O que acontece se você não crê em Cristo? O que pode acontecer se eu rejeitar a palavra de Deus? Se eu rejeitar a voz do Espírito Santo, endurecer o meu coração e dizer, não, eu não quero. O que pode acontecer? Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário, este pecado que você não quis que Cristo te limpasse, este pecado que você rejeita a salvação, rejeita o caminho, a verdade, a vida, este pecado irá cobrar de você. É a morte. É a morte. E a morte, irmãos, não do corpo, porque a palavra de Deus diz, não temai quem mata o corpo, mas temai aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno, no Hades, no Sheol, no mundo dos mortos. Temai a Deus, que só Ele tem poder para isso. Então este pecado te levará à morte eterna, à morte, a segunda morte, a morte da alma. A morte da carne não vai voltar de nada, irmãos, mas o pior que pode te lançar para a profundeza da perdição, para a eternidade, é a morte da alma. E essa, se você não abrir os seus olhos para Cristo Jesus, você será lançado lá, e lá ficará para a eternidade. Assim como os salvos do Senhor estará com Deus na cidade santa para a eternidade, assim também aqueles que rejeitaram o Senhor estarão na perdição para a eternidade. Então qual é a solução? Eu não quero que o salário do meu pecado seja a morte. Eu não quero estar longe de Deus. Eu quero que minha alma se salve. Eu quero a salvação eterna. Qual é a solução? Mas o dom de Deus é a vida eterna. Aonde eu consigo isso? Aonde eu posso ter esta vida eterna? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação só é dele, irmãos. Não existe outro lugar. Não tem como você pagar. Não tem como você
negociar, é só Jesus. E isso é maravilhoso quando nós entendemos que esta salvação que paga o seu pecado é de graça. Deus dá de graça. Ele não cobra nada, Ele não pede nada, Ele te dá de graça. Ele te traz para Ele para te presentear com a salvação eterna, com o Filho dele amado, Jesus Cristo. E através de Cristo, irmãos, contemplamos a Deus, temos paz com Deus, irmãos. Aonde eu quero chegar? Nós sabemos que todos foram destituídos, todos pecaram, estão destituídos de Deus, longe de Deus. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Só podemos se restituir diante de Deus por Jesus Cristo. Onde eu quero chegar? Irmãos, ontem a gente estava em um lugar, e se os irmãos não perceberam, eu estava ali preocupado. Eu estava ali com a cabeça, como se diz, matutando. Não por mim, porque a minha vida é a palavra de Deus. Eu estou estabelecido na palavra e sei quem foi que me chamou. Eu sei quem me chamou. Mas eu estava preocupado com os irmãos. Como os irmãos estavam entendendo aquilo tudo que estava acontecendo ali? Como? Eu não sei se os irmãos estavam achando beleza, legal. Eu queria ter essa profecia também. Eu queria participar disso também. Eu não sei se os irmãos estavam assim. Ou, ao contrário, os irmãos estavam dizendo: não, isso não é de Deus. Isso não provém de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que provar os espíritos, irmãos. Temos que colocar à prova aquilo que se depara diante de nós, se é de Deus ou se não é de Deus. Eu estava ali preocupado, minha mente estava longe ali, irmãos. Se os irmãos não perceberam, eu estava ali longe, me questionando: Deus, isso não é do Senhor, porque a tua palavra não se contradiz, a tua palavra não volta atrás. Tu não é homem, nem filho do homem para que minta. Não, Senhor. Minha cabeça estava a mil. E aqui nós sabemos que todos estão destituídos da glória de Deus, sem possibilidade nenhuma de vir a Deus. E como eu posso dar uma profecia ao ímpio de bênção? Como eu, servo do Senhor, posso profetizar na tua vida se tu é um destituído da glória de Deus? A palavra do Senhor está se contradizendo. A palavra de Deus não está certa. Se ele diz que todos foram destituídos pelo pecado, como eu posso dizer a um pecador: Deus vai lhe abençoar? Como? Se o profeta, o último profeta, o maior dos profetas, João Batista, diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Como um ímpio, um inimigo de Deus, um adorador de ídolos, vai ser abençoado por este Deus santo? Como, irmãos? Me explique isso. Isso não pode acontecer. Deus não é mentiroso, a sua palavra não mente. A única maneira daquelas pessoas que tomaram aquelas profecias ser abençoados é se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo que Cristo é Senhor, falando com a sua boca. A única maneira de eles serem abençoados, e as bênçãos que o Senhor tem para eles, é a salvação eterna, irmãos. É a salvação em Cristo Jesus, é a salvação da sua alma, irmãos. Salmos 32, versículo 1 fala que abençoado é aquele homem que Deus perdoa os pecados, que as suas iniquidades são perdoadas. Abençoado é o homem que Deus tapa os pecados.
sua graça. Como Deus vai abençoar pessoas que estão destituídas da sua glória? Como é isso? Eu não sei te dizer, irmãos. Eu só sei te dizer uma coisa: arrependei-vos. Arrependei-vos e lançai a sua vida ao Senhor. Arrependei-vos e dobre o seu joelho diante da cruz e creia no que Cristo fez. Porque a própria palavra diz em João capítulo 3, versículo 16: todo aquele que crê não será confundido, todo aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Como eu posso abençoar um que já está condenado com bênçãos aqui desta terra? Como é isso? A única bênção que ele pode ter é o encontro com Cristo, e para isso requer arrependimento, irmãos. Requer arrependimento. E para o pecador se arrepender, só uma ação do Espírito de Deus. Eu não posso fazer nada para te levar ao arrependimento. A palavra está sendo lançada, e é esta palavra que vai tocar no teu coração, e você vai gerar arrependimento através da palavra de Deus, irmãos. Então, o que é que o profeta, o que é que o homem de Deus, o que é que aquele que foi separado por Deus para pregar o Evangelho tem que fazer? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque todos estão destituídos da glória de Deus, e o pecado que está sobre vós te levará à morte, e morte eterna. Arrependei-vos. Mas os irmãos viram isso? Os irmãos contemplaram isso? Eu estava ali preocupado com os irmãos, porque a mim não, irmão. A mim o diabo não engana, não, irmãos. Muitas profecias vieram sobre mim: isso aqui vai encher de gente, o carro vai chegar na porta. Mas eu não quero isso não, irmãos. Aqui terá um povo terá, mas um povo que ama a palavra. Aqui não terá povo que gosta de profecia, revelação. Não, é amaciar o coração, amaciar o ego. Aqui não terá esse povo não. Quem chegar aqui com esse sentimento irá embora, como muitos já foram. Aqui terá um povo que ama a palavra de Deus, um povo que quer estar submetido à palavra. É por isso que eu não ando em engano, é por isso que eu prego a palavra, irmãos. Eu não tenho compromisso com coisa errada. Eu não quero lançar na minha boca coisa que não é de Deus. Estou fora disso, porque eu sei quem foi que me chamou. Eu sei quem foi que me chamou. Eu levei uma palavra para, se eu tivesse a oportunidade, eu dar esta palavra. Mas naquele momento que eu sentei ali, eu não queria sentar naquele lugar. Eu falei com a senhora, mas ela: não, os pastores têm que ficar ali. Eu fiquei todo sem graça ali. E eu levei uma palavra, mas naquela hora que eu sentei ali, Deus me deu outra palavra. Deus me deu aquela palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu não entendi porque Deus me deu aquela palavra. Eu fiquei ali, mas eu trouxe outro, só me deu essa. Mas agora de manhã Deus fala comigo. Agora de manhã Ele mostra que as ovelhas dele ouvem a palavra dele. As ovelhas dele Ele conhece, e conhecendo Ele se manifesta a elas, porque elas são deles. Elas são do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e só essas ouvirão a palavra do seu mestre. Só essas ouvirão o pastor verdadeiro, e ouvindo o verdadeiro pastor, elas o seguem. Elas o seguem, irmãos. Agora de manhã Deus falou comigo através da sua palavra e me mostrou por que foi trocada a mensagem. Naquele momento ali, eu não sei se as pessoas entenderam,
mas o Senhor falou naquele momento, irmãos. Então, irmãos, o nosso caminho está na palavra. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Se você pensa em querer outro, se você pensa em outra forma, você vai estar perdido. E a maioria das igrejas hoje estão assim. É aquele cenário que se mostra nas igrejas. Profecia, Deus manda te dizer. Mas será que foi Deus? Será que é o próprio Deus que manda te dizer? Irmãos, eu não preciso os irmãos abrir, eu só vou dar uns exemplos. Depois os irmãos quiserem, tem aqui, eu mando para os irmãos estudar em casa. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11, Paulo fala dos dons do Espírito que foram derramados sobre a igreja, que o Espírito Santo dá. E um deles é o discernimento dos espíritos, para você saber se aquele espírito que está ali é de Deus ou não, para que você não seja enganado. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. Temos exemplos que mostram, irmãos, algumas situações que espíritos enganadores se manifestam. E se você não tiver o dom do Espírito, você vai atrás. Êxodo capítulo 7, versículo 10 e o 12, ali fala quando Deus manda Moisés e Arão se apresentar diante de Faraó. E ali Moisés diz: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou mostrar? Deus diz: manda Arão jogar o cajado no chão. E Arão joga o seu cajado no chão, e aquele cajado se torna uma serpente. Mas da mesma maneira os encantadores de Faraó fizeram, jogaram o cajado e se tornaram serpentes também. Mas o que nós tiramos dessa mensagem? A mesma prodígio que os encantadores de Faraó fez, provém de quem? De onde veio? Porque Arão foi mandado por Deus. Mas os encantadores de Faraó, da onde veio aquela maneira que imitou Arão? Jogou o cajado no chão, virou uma serpente também. Foi de Deus? Não foi de Deus, irmãos. Não foi de Deus. O homem de Deus estava ali, Moisés e Arão, fez o que Deus mandou. Mas aqueles que estavam ali, que fizeram o mesmo prodígio, não foram conduzidos pelo Espírito de Deus. É isso que nós devemos entender. O diabo vai trazer uma verdade, mas com a mentira por dentro, irmãos. E se você não tiver o dom do discernimento de Espírito, você vai dizer: é de Deus também, ele é de Deus também. E aí, irmãos, você entra no buraco. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18, a gente lembra de quê? Aquela mulher que adivinhava. Paulo chega ali em Filipos e se depara com essa mulher. E esta mulher, quando vê Paulo e Silas, ela fica atrás dele. Esses homens são homens de Deus, que traz a salvação eterna. Eles são. E por muitos dias essa mulher gritava atrás daqueles homens. Mas ela falava a verdade. Eles eram homens de Deus. Eles levavam a salvação eterna. Ela falava a verdade. Mas o que a palavra diz? Que Paulo, se irritando, de tanto dia aquela mulher gritando atrás deles, Paulo olha para ela e diz: sai dela. E na mesma hora, aquele espírito de adivinhação sai daquela mulher. Aquela mulher tinha um espírito da Pitom. Era um espírito que andava naquele lugar, naquela região. Aquele espírito era adorado como um Deus naquela região. E aquele espírito estava sobre aquela mulher falando verdade, mas não provia de Deus. Mas Paulo, com discernimento do Espírito, Paulo olha para aquela mulher e diz: sai dela. E naquela mesma hora aquele espírito sai. Em Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 11, ali fala de Ananias e Safira. Era homem de Deus, mulher de Deus. Mas o que foi que o diabo colocou dentro deles? Vende o teu terreno. Mas não diz que foi por 100, não. Diz que foi por 50. E dá 50 a eles e guarda 50 para vocês. Faz isso. Ele nunca vai saber.
eles deixaram o espírito da mentira entrar dentro deles, e eles se deparam diante de Pedro e dizem: o terreno vendemos por 50. Mas naquele momento o Espírito Santo dá discernimento a Pedro, e Pedro diz: está mentindo, não foi esse valor, não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito de Deus. E naquela mesma hora aquele homem cai duro no chão. O que estava sobre aquele homem e aquela mulher? Espírito de mentira. Mas se chegasse em qualquer lugar, glória a Deus, 50 me dê, glória a Deus, que bom, obrigado, irmão. Alimentando um espírito de mentira. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, João diz: irmãos, experimentai os espíritos. Irmãos, não creia em qualquer espírito, mas antes provai-os se provém de Deus. Provai-os, coloque à prova se realmente ele vem de Deus, irmãos. O que temos que pedir a Deus, irmãos, para não sermos enganados: o dom do discernimento do Espírito, irmãos. Temos que pedir a Deus. Deus disse: se não tem, pede que eu dou. Pede, clama a Deus, para que Deus abra os seus olhos, irmãos, e você contemple a verdade, você veja a verdade. Você pode ter sido até enganado, achando maravilha, que bom, Deus está nesse lugar, que maravilha, ímpios recebendo revelações, profecias, bênçãos materiais. Mas, irmãos, o que aquelas pessoas precisam é de arrependimento e entregar sua vida a Jesus, porque o salário do pecado é a morte, irmãos, e a morte eterna. Você viu eles confrontar aquelas pessoas? Vocês viram aquele pastor confrontar aquelas pessoas, dizendo que vocês estão destituídos de Deus, vocês precisam de arrependimento? Vocês viram? Só bênção, só vitória, glória a Deus. Mas o que o diabo quis fazer, ele fez. Enganar, ele fez. Ele enganou aquelas pessoas com falsas profecias de bênçãos, de vitória, mas a verdade que eles tinham que ouvir, eles não ouviram. O que adianta isso, irmãos? É por isso, irmãos, que aqui, enquanto Deus me deu o dom do discernimento, enquanto Deus estiver trabalhando na minha vida, e eu peço a Deus todo dia que o Senhor não permita que eu olhe para a esquerda nem para a direita. Possa vir tudo em minha frente, mas eu rejeite tudo por o teu santo nome. Enquanto Deus estiver agindo na minha vida, irmãos, os irmãos serão alimentados com a palavra de Deus, um alimento sólido, que vai ajudar os irmãos a andar neste mundo de trevas. O caminho, irmãos, está cheio de buraco, cheio de armadilhas, cheio de obstáculos. Se você não for um bom atleta, você vai cair em um buraco, você vai tropeçar num obstáculo, e aí ninguém sabe se você vai retornar. Ninguém pode dizer se você vai retornar. Então, que os irmãos possam colocar sua vida na palavra. Salmos 1 fala: abençoado é o homem que medita dia e noite em sua palavra. O sustento dele vem da palavra. Não precisamos de profecias, não precisamos de revelações. Está tudo aqui, irmãos. Tudo que precisamos é a palavra de Deus, somente isso. Pela palavra de Deus, almas se converteram. Pela ação da palavra, almas vieram aqui sem ninguém chamar. Eles vieram e se converteram, ouviram a verdade, os olhos foram iluminados, o coração se fez luz, e agora conhece a verdade pela palavra do Senhor. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Voltando à pregação de Romanos 10, capítulo 13 ao 15, aqui fala, irmãos, que todos estão destituídos da glória de Deus,
Todos pecaram e longe de Deus estão. O salário do pecado é a morte. Mas se nós formos estudar Romanos 10, versículo 13 ao 15, ali fala de pessoas que precisam levar a palavra. Ali a palavra diz como as pessoas vão crer, como as pessoas vão ouvir, como vão pregar, se não tem quem vá. E a palavra diz que aqueles que pregam a palavra são abençoados, são agraciados por Deus. E onde eu quero chegar, irmãos? Nós estamos aqui conhecendo a palavra de Deus. Para quê? Para se fortalecer e irmos pregar a palavra para os nossos irmãos, irmos mostrar o caminho da salvação para aqueles que estão conosco. Porque, irmãos, você tem a salvação, mas há pessoas que estão ao seu redor que estão destituídas da glória de Deus, que um dia, se elas não tiverem a possibilidade de acordar por Cristo Jesus, o pecado irá cobrar o seu preço. O pecado irá exigir o preço do pecado, que é a morte. Mas nós tivemos os olhos iluminados, o Senhor iluminou nossos olhos. E aqui, irmãos, nós temos um momento de se fortalecer para irmos pregar o Evangelho, irmos anunciar, irmos mostrar o caminho. É isso que eu falo sempre com os irmãos. Você está aqui se fortalecendo, você está aqui tendo conhecimento para quando sair, você tem a oportunidade de pregar, você tem a oportunidade de falar a verdade. Rapaz, tu está longe de Deus, tu precisa se arrepender e entregar a vida a Jesus. Eu não posso estar amaciando o ego das pessoas. Você é abençoado, Deus está com você. Não, irmão, você tem que apontar o erro. Você é um pecador, você está destituído da glória de Deus e precisa de um Salvador. Por quê? Senão o pecado vem cobrar o seu preço. E nós não sabemos o dia nem a hora que este pecado irá cobrar o preço da sua alma. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, ali fala da parábola dos talentos. Ali diz que um senhor vai viajar para um lugar longe, e ele dá 5 talentos ao seu servo, 2 ao outro e 1 ao outro, e diz: ó, trabalhe e viaja. E a palavra diz que o que ganhou 5 trabalha, corre atrás e ganha mais 5. O que ganhou 2 correu atrás, lutou, ganhou mais 2. Mas aquele que teve 1 disse: olha, meu Senhor é muito bravo, ele colhe onde não planta, ele ajunta onde não espalhou. Meu Senhor é bravo. Olha, eu vou cavar um buraco no enterrado e esperar ele chegar. Pronto, deixa aí. E a palavra diz que o Senhor volta, e quando ele volta, ele vem cobrar o que ele deu aos seus servos. Ele chega ao de 5, cadê? Não, Senhor, eu corri atrás, lutei, consegui mais 5. Ah, bom servo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, e agora eu te darei muito para tu governar. O segundo, da mesma forma: não, Senhor, lutei, consegui. Bom servo, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que ganhou 1, meu Senhor, eu sei que o Senhor é muito bravo, eu enterrei, e toma aqui o teu talento. E o Senhor diz o quê? Mau servo, servo inútil. Você poderia dar aos cambistas, e eu, quando voltasse, ganharia o rendimento do que você colocou lá. Eu tinha um lucro, mas você não fez por preguiça, porque você é um servo mau. E a palavra diz: ó, lançar ele nas trevas exteriores, lançar ele lá. O que essa parábola quer nos dizer, irmãos? Jesus nos chamou. Ele nos chamou para algo, irmãos, para que a gente ganhe almas para o reino de Deus. Ele nos chamou para multiplicar o que Ele te deu, irmãos. O Espírito Santo está sobre você, para que você tenha poder, autoridade no Espírito de Deus para pregar.
para falar de Cristo, ao fato de você dizer: ó, Jesus salva, Jesus é meu Senhor, Ele me salvou. Isso já é algo grande. Você já está testificando que Cristo fez em sua vida. Ao fato de você chegar ao seu filho: ó, Jesus salva, entrega a tua vida ao Senhor, porque o pecado vai cobrar de você. Entrega a tua vida ao Senhor, porque Ele vai te salvar. Você está pregando o Evangelho. Mãe, a salvação é Cristo. Pai, a salvação é Jesus, é Ele a salvação. Você está pregando o Evangelho. Então o Senhor nos deu garantias para que a gente possa pregar. O Espírito de Deus está sobre você. Você tem agora que multiplicar isso. Multiplicar como? Ganhando almas para Cristo, orando pela sua família, pedindo a Deus que salve. Nós não fazemos nada, mas temos um Senhor que faz. E é só você pedir, irmãos. É só você pedir. Antigamente, na nossa ignorância, quando estávamos doentes, nós íamos para onde? Um centro de macumba, um centro de umbanda, tomar um banho, se consultar, pedir minha ajuda. E hoje que nós temos um Deus, o Deus que fez o céu e a terra, tu não tem boca para pedir? Por quê, irmãos? Por quê? Deus está esperando tu clamar por Ele, clamar por tua família, pelos aqueles que você conhece. Deus está esperando isso de você. Por que temos que fazer isso? Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19. Ali fala, se Deus dizer, ó, o pecador vai morrer no seu pecado. Mas se tu sabe que ele é um pecador e tu não advertir este homem do pecado que está sobre ele, e ele morrer nesses pecados, o sangue dele será cobrado de você, porque você testificou, você viu que ele era um pecador, mas você não falou nada, você não mostrou o caminho da salvação. Este sangue, a palavra diz que ele vai morrer nos pecados dele, mas este sangue será cobrado de você. Imagine você se apresentando diante do rei, o seu trono, e Deus dizer, olha para a tua mão, e ver tua mão toda cheia de sangue. Aqueles que você não falou nada, aqueles que você se ocultou e não quis falar, não quis mostrar a verdade. E ali também diz, mas se o pecador for advertido por você, você falar o caminho da salvação, você falar que ele está errado, e ele dizer, eu não quero saber, mas e ele morrer no pecado dele, esse sangue não será cobrado de você, porque você advertiu, você falou, você mostrou o caminho da salvação a ele. O caminho é Jesus, entrega a tua vida a Jesus, rapaz, sai disso. Você falou, ele pode até morrer nos pecados dele, mas esse sangue não será cobrado de você. Então, irmãos, se coloca no seu lugar de crente. Ontem nós nos deparamos com uma pessoa que poderia estar ali falando a verdade, confrontando o pecador, mesmo que saísse dali humilhado, mesmo que saísse dali sem ninguém gostar, mas ele fez o serviço certo. Você é pecador, entrega a tua vida ao Senhor, o pecado vai cobrar de você. Teve a oportunidade, que a atenção estava toda sobre ele, mas ele não fez. Quem sabe para agradar as autoridades que estavam ali, quem sabe para não constranger o pastor. Mas se um daquele morrer, o sangue daquele será cobrado pelo aquele homem. O sangue daquele que morrer, Deus vai cobrar dele, porque ele teve a oportunidade de apontar o erro e não fez. Ele agradou, massageou o ego daquelas pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15 e o 16. E ele disse-lhes, e indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você viu alguém falar isso ali? Você viu alguém apontar onde é a salvação? Eu só via massagear ego. Isso não faz nada na vida das pessoas. Irmãos, eu não quero ser aclamado como
uma coisa bonitinha, uma coisa fofinha. Não, irmãos. O que eu quero é ser rejeitado, mas rejeitado falando a verdade. Rejeitado, mas sendo honrado pelo meu Senhor. O que eu quero é isso. Que meu Senhor olhe para mim com alegria. Como ele falou a Jó: ver o meu servo Jó, homem fiel, homem honesto, se desvia do mal. Olha meu servo. Deus fala com alegria de Jó, irmãos. É isso, irmãos, que o crente tem que procurar. Alegria em Deus. E como nós vamos alegrar o nosso Deus? Falando a verdade, pregando a sua palavra, irmãos. Romanos 10, capítulo 17, Romanos 10, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. É a verdade do Senhor, irmão, que tem que estar em nossa boca, irmãos. Romanos 10, versículo 17. Assim então a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, irmãos. Ouvir de quê? A palavra. É assim que a fé dos pecadores irão nascer. É assim que a fé daqueles injustos irão brotar do coração, ao ouvir a palavra de Deus. Não é revelação, não é profecia, não é amaciar o ego do coração, não é dizer você está bem, fique bem, Deus vai derramar por graça, viu? Deus vai derramar bênção naquele processo que você está, Deus vai dar favorável a você. E a alma indo para o inferno, irmãos, a alma destituída de Deus. O que é que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que fazer? A palavra de Deus, lançar a palavra. Por que lançar a palavra? Romanos 10, 8 ao 11. Aqui Paulo diz: mas o que dizer? A palavra está junto a ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Como essas almas perdidas vão fazer isso? Como as almas perdidas irão confessar com sua boca e crer no seu coração, se a palavra do Senhor não for pregada, irmãos? Se a verdade não for exposta a esses pecadores, como eles vão se achegar ao Senhor? Através de revelação, de profecia, de bênçãos aqui desta terra? Nunca vão conhecer a verdade. Irmãos, o diabo está dentro da igreja. O diabo não está mais fora, não, irmãos. O diabo está dentro da igreja. Daqueles homens que têm o coração corrompido, daqueles homens que não falam a verdade. O dono dele é o diabo, e eles nem percebem que estão sendo usados pelo diabo. Porque desde quando a minha boca falar mentira, eu sou mentiroso. E quem é o pai da mentira? É Deus? É o diabo, irmãos. É Satanás. A palavra diz que ele foi mentiroso desde o início, desde o princípio ele era mentiroso. E agora ele está dentro da igreja. E como nós vamos identificar estas coisas? O dom do discernimento do Espírito. Só pelo Espírito Santo vamos identificar se é de Deus ou não. Eu peço a Deus que os irmãos tenham este dom. Eu peço a Deus que os irmãos clamem a Deus para que Deus derrame este dom à igreja, para que os irmãos não sejam enganados. A irmã Luana me falou que eu não pensava que o carro do rapaz tinha mais lugares no fundo. E eu disse: ó, se o que for os irmãos vai, eu vou andando.
As irmãs disseram, não, eu não vou, eu fico, eu não vou. Eu disse, não, irmã, a senhora tem que ir para a senhora aprender, para a senhora ver as coisas e discernir as coisas, porque tudo isso, irmãos, é aprendizado para nós. Isso tudo faz a gente discernir, aquilo é de Deus. Esse negócio está meio estranho, o que é isso? Eu peço a Deus que Deus derrame este dom à sua igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé para orar ao nosso Deus.